Olá, ouvintes da Mundial, que prazer estar aqui com vocês, né? Hoje, terça-feira, estou ao vivo, né? Aqui diretamente do estúdio da Rádio Mundial. Queria deixar o telefone aqui da rádio no segundo bloco. Eu vou estar atendendo vocês, né? Os ouvintes da rádio, também atendendo ao pessoal do Facebook, né? Na live, porque eu estou ao vivo no Facebook da Rádio Mundial, quem quiser estar entrando por lá. O telefone da Rádio Mundial é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Então, eu vou repetir o telefone 3171 0221, 3262 4490, 0 operadora 11, para quem quiser estar ligando de outras cidades, né? Aqui para a Rádio Mundial. No segundo bloco, eu vou estar atendendo a todos. Quero dizer que dia 31, sem ser esse sábado, o outro sábado, estarei tocando na minha casa uma gira de Exu. Então eu quero fazer o convite, né, para vocês. É só entrar no meu WhatsApp para deixar o nome completo. E eu não atendo assim, a gente não recebe de porta aberta, então tem que deixar a mensagem, tem que deixar o nome de quem vai. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, às 19 horas, dia 31, né, desse mês, que é o último dia do mês. A gente vai estar aí fazendo uma gira de Exu. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje, né? No nosso papinho que a gente bate sempre no primeiro bloco. E eu adoro esse papo que a gente tem, porque é uma forma de tocar você, de despertar você, de acordar muita gente para a fé, dizer que a vida está caminhando, dizer que a vida ela não está parada, as coisas estão acontecendo e a gente precisa realmente sempre que Deus esteja por nós, que os orixás estejam olhando pela gente e que a gente esteja bem, né? Que esse é o intuito da gente falar de fé e falar aí de religar a tudo isso que a gente tem, esses temas, né, que a gente tem falado aqui na rádio, que é de suma importância. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Provérbios 20, versículo 7. Hoje nós vamos falar realmente da missão de criar filhos, né? Como é difícil essa missão. E que muita gente acha fácil, que muita gente acha que realmente é só você gestar aí 9 meses uma criança e depois você colocar no mundo. E como é uma missão difícil, que também é uma missão espiritual, né? Criar filho é uma missão espiritual. A gente, quando se cuida, quando a gente começa a cuidar da gente, quando a gente começa a despertar em nós certas situações que são espirituais, a gente consegue ter uma leitura, até mesmo na criação de filhos, né, que é importante isso. É você conseguir observar, entender as energias, como são diferentes, né? Muitas vezes você dá tudo por igual, né? A todos os filhos que você tem, se você tem mais de um, você dá. Se você tiver 2, você cria igual. Se você tiver 3, você vai criar igual. O que tem para comer, todos vão comer igual. O que tem para vestir, você vai dar igualmente a todos. O problema é que cada um é diferente um do outro, né? Os opostos, eles chegam ao mundo e eles estão aí presentes na nossa vida, porque muitas vezes sai de dentro de você. Sai de dentro de uma mãe, mas tem uma ligação muito forte com o pai, tem o DNA do pai, mas ali naquela gestação existem princípios que são espirituais, que a mãe ela só é, na verdade, uma ponte, né? Aonde Deus prepara essa criança que chega e ele vai ter o seu caminho, ele vai ter o seu destino, ele vai ter a sua forma de pensar, a sua energia, ele vai ter o seu orixá na cabeça, o seu anjo da guarda, né, que vai caminhar com ele durante toda uma vida. Então, eu vejo situações, às vezes, na nossa vida, que a gente, nesse tempo todo de mesa, e acompanho pessoas, né, que dizem assim: nossa, mas eu não sei, pai, o que eu fiz de errado, porque eu fiz tudo para todos, e sempre um ou outro não sai da forma que você gostaria, né? Às vezes não tem a mesma sorte, às vezes vai para uns caminhos que você fala assim: meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Você se responsabiliza muitas vezes. Às vezes você acaba sendo... Ou você se responsabiliza e acha que errou em alguma coisa,
ou você, o próprio universo, o próprio mundo te cobra, né? O próprio mundo vai te cobrar, vai dizer assim, nossa, o que que você fez? Por que que você fez alguma coisa? Você deve ter feito algo de errado para que essa criança pudesse ser um adulto diferente. Às vezes a pessoa vai pro álcool, né? Uma mãe tem problema com o filho que vai pras drogas ou pro álcool, e a mãe fica se culpando, dizendo, nossa, mas o que que eu fiz de errado? Será que eu errei em alguma coisa, gente? Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que respeitar a espiritualidade. E respeitar a espiritualidade, um dos caminhos disso, é a gente saber lidar com tudo que a vida nos envolve, né? Com todas as adversidades que a vida nos impõe. Porque ninguém veio para essa terra para ser feliz por inteiro. Ninguém veio nessa terra só para ser feliz. A gente luta por essa felicidade. Mas nós temos nossas provas, né? Aí é que tá. Nós temos as nossas provas que são diárias. E uma das maiores provas é a missão espiritual de criar filhos. É de você saber lidar com um que é mais quente, que é mais bravo, que é mais difícil. É saber lidar com o outro que é mais displicente, que muitas vezes ele não tá nem aí com a vida. É você lidar com o outro que às vezes, muitas vezes não tem, começa a se descobrir e não tem preparo emocional para viver nesse mundo, né? Fica todo cheio de coisa, a cabeça fica mais fraca, enfraquece muito. E a mãe fica numa situação aonde ela se posiciona como responsável, né, por tudo aquilo, responsável porque errou em alguma coisa. Aonde é que eu pequei, Deus, né? Muitas vezes é assim. O que que eu fiz de errado, meu Deus? Por que que eu estou passando por isso, meu Deus? Mas nós não temos que nos culpar de tudo que o mundo tem para oferecer, principalmente quando a gente não é dono do caminho do outro. Uma mãe, ela não é dona daquela alma. Aquela alma a quem pertence é Deus, né? Somente Deus pode mudar aquela história. Somente a tua fé pode transformar aquilo. Somente a tua intercessão pode transformar, né, a vida de um filho. E o que a gente mais vê, né, nessas situações é que a mãe fala que às vezes errou em alguma coisa na educação, às vezes a mãe errou em alguma coisa porque em algum momento da sua vida passou provas, né? E aí esqueceu de dar o melhor, ou esqueceu de dar atenção, ou esqueceu de enxergar, ou pode ter passado despercebido certas situações, e você começa a se cobrar, e vive momentos difíceis na sua vida, porque você não consegue encontrar mais a sua alegria, porque você perdeu muito se cobrando. Você passa a se cobrar dia e noite. Não é justo com você isso. Não é justo com uma mãe e nem com o sagrado que está dentro de você, você ficar se punindo, né? Se martirizando, porque você criou um filho e esse filho não foi para o caminho que você gostaria que fosse. A gente tem que entender os sinais. E muito disso, por mais que você tenha dado, por mais que você tenha feito, talvez esse fosse o caminho, né? Que essa criança que nasceu de dentro de você, que se torna homem, que se torna aí um adolescente e depois homem, ou mesmo uma mulher, que passa por todo um processo de vida, e às vezes absorve algum negativo, absorve alguma coisa, né? Cria algumas situações que não são positivas durante o caminho. E a gente precisa entender o seguinte: nós podemos sim muito pela vida do outro, pela intercessão, mas nós não podemos viver a vida do outro. Nós não podemos entregar nossa vida pela vida do outro, porque muitas pessoas vivem se culpando e passam a vida se culpando, né? E não é justo isso, porque se tiver que acontecer, gente, vai acontecer e vai ser dessa forma. Se a história se você tivesse que mudar a tua história, você acha assim: se eu voltasse lá atrás e tivesse feito tudo diferente, será que eu não mudaria tantas coisas na minha vida? Não mudaria. Você poderia ter dado o teu melhor, porque muita gente dá o seu melhor, sempre na esperança de receber o melhor e de ter o melhor na vida, com as pessoas, mesmo com filhos, principalmente. Mas a vida não é matemática. A vida não é uma matemática, não é uma soma matemática. Muitas vezes nós vamos fazer a receita do bolo igual e muitas vezes a gente não vai conseguir acertar em alguma coisa. A gente acaba errando em alguma coisa. Mas nós temos sempre que ter uma ligação direta, uma conexão direta com a espiritualidade.
para você poder entender muita coisa. Porque eu vejo mães, né, pais, né, não vou colocar só o papel de mãe, mas eu vejo pais que ficam extremamente sem chão, né, quando o filho não está bem, quando o filho vai para o álcool, quando o filho vai para as drogas, quando o filho não está em boas mãos, quando o filho faz um casamento que talvez não seja o melhor para ele, mas ele tem que viver aquilo naquele momento, ele tem que fazer esse resgate na sua vida. Mas quem está próximo sofre, quem está próximo entende que não é aquele caminho, mas que realmente não consegue entender, porque são mistérios. E a gente precisa, simplesmente quando a gente não entende, a gente precisa buscar na espiritualidade a força para que a gente possa lutar. Mas lutar não é lutar de você ficar sofrido, de você sofrer, de você chorar, de você se martirizar, de você se magoar, não. É de você pedir o melhor para Deus, é de você estar sempre conectado com a energia, dando leitura espiritual para as coisas, entendimento para tudo. Porque a gente não vive uma matemática, a gente não vem para cá numa matemática, hoje é dia tal, eu vou passar tal, isso, no mês que vem eu vou estar passando isso, no outro mês eu vou estar passando isso, seria muito fácil. Né? Porque não existe nada que possa comprovar cientificamente, e nem pelo mundo, e nem no universo espiritual, situações que você tem que passar aqui. Muitas vezes o orixá vai lhe ajudar, vai lhe trazer força, vai lhe trazer entendimento para que você possa ficar melhor, equilíbrio emocional para que você possa passar pelas provas, mas muitas coisas não podem ser mudadas. Muitas situações você vai ter que passar, e a gente passa mesmo. Porque nós não estamos num paraíso, o paraíso aqui não existe. Nós estamos numa prova. E nós temos que estar conscientes de que essa prova depende de nós. E muito da nossa vida depende de nós. E muito das nossas atitudes depende de nós. E muito daquilo que a gente vai ter na vida e vai oferecer na vida para as pessoas que estão próximas a nós depende de nós. A gente não pode criar certas revoltas, criar certas situações onde você tem desentendimentos na família e você começa a se revoltar contra Deus, contra tudo, contra todos, começa uma briga com a vida, né? Você começa um conflito com você mesmo. Isso não é normal, porque você só vai perder quando a gente quando faz uma guerra com a própria vida ou um conflito com a gente mesmo, a gente corre sérios riscos. Primeiro, a gente enfraquece demais. Segundo, a gente não ganha quando a gente enfraquece. E um conflito com a gente mesmo faz com que a gente se enfraqueça demais. A gente perde o chão, a gente perde a nossa identidade espiritual. Que isso é uma questão de princípios espirituais. Porque você pode ter na sua educação seus princípios de berço, que é aquele que você recebe de casa, que é aquele que a sua mãe lhe dá, que é aquele que o seu pai lhe dá, que é aquilo que você tenta dar de melhor para o teu filho. Esses são os princípios família, né? Esses são os princípios que você pode dar o seu melhor. Mas o que vai acontecer depois, a resposta de tudo isso que virá depois, não está mais na sua mão, né? Você não vai pensar pelo teu filho, você não vai agir pelo teu filho ou tua filha, você não vai tomar atitudes por eles, né? E a vida vai caminhando e a vida é feita de movimento. Existem situações que só a pessoa vivenciando certas situações na vida, ou certos momentos difíceis, é que amadurece. A gente não pode tirar esse amadurecimento das pessoas. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. E a gente normalmente tem a mania, né? Muita gente de se revoltar. Eu conheço pessoas, até mesmo do próprio santo, no próprio orixá, né? Dentro do candomblé, dentro da umbanda, que fazem tudo direitinho. E passam provas com pai, ou com mãe, ou mesmo com filhos. Passam muitas provas, né? E você tem que simplesmente entender tudo isso. Se você não dá um entendimento espiritual para as coisas, você se perde, você perde a sua identidade espiritual, você perde o seu eixo, a sua conexão, que é do divino, né? Que é do sagrado, que você não pode perder. Você tem que manter essa conexão. Porque você não pode dar ao outro aquilo que você não tem. E se você não tiver o seu melhor, você não vai poder dar nada. Porque do pior, o mundo já está cheio. A gente precisa, principalmente uma família, ter base.
E uma das maiores bases é a fé. Hoje tem acontecido muita coisa no universo, a gente tem visto muitas situações difíceis e complicadas, né? Nós estamos vivendo um momento difícil até mesmo da natureza, e a gente está vivendo momentos difíceis que é de transformação espiritual, aonde há uma cobrança, né? A gente está vendo índice de suicídio enorme, a gente está tendo índice de pessoas depressivas enorme, nós estamos tendo os hospitais abarrotados de pessoas doentes, muitas vezes da alma, né? Aquela doença que a pessoa não sabe nem explicar o que está sentindo, chega lá, faz todos os exames e não tem nada, volta para casa, continua doente. Então, são situações que a gente precisa cuidar, são situações que você precisa observar. Essa é a leitura que a gente tem que dar espiritual para a nossa vida. É quando você começa a observar as coisas com um olhar diferente, né? Você dizer assim, não, está assim por causa disso, aconteceu isso porque hoje é dia disso, aconteceu alguma coisa diferente na família porque está acontecendo e eu sei o porquê, o motivo disso, porque eu consigo entender espiritualmente a coisa. E nós, quando entramos na religião, a nossa religião louva a natureza. Mas ela só não louva a natureza, né? O candomblé, principalmente, nós temos aí a cabala de Odus, né? Nós temos a força do número do orixá, que pode falar no jogo, que pode estar aí na sua placenta, pode falar muita coisa, pode falar também o teu orixá. Então a gente começa a entender que às vezes uma pessoa é mais quente, outra pessoa é mais fria, uma pessoa tem certas dificuldades, porque carrega situações no Odu que traz dificuldade, carrega situações, quando você vai olhar, você diz assim, esse é o negativo da pessoa, esse também é o positivo, você tem que trabalhar isso aqui que é positivo na tua vida. Você veio passar por isso aqui, essa é a prova, você tem missão aqui, você não tem missão ali, entendeu? Isso você entende quando você joga. O oráculo te diz as possibilidades, te dá uma leitura para que você possa ter entendimento, um entendimento melhor da tua vida. É isso que é o nosso trabalho. E quando a gente percebe que as pessoas elas têm dificuldades de enxergar, porque elas não estão preparadas, elas estão com um negativo tão grande que absorveram, que elas não conseguem tirar isso de dentro delas. O que é esse negativo? São as dores que a gente passa, são as tristezas que a gente passa, são as decepções que a gente passa na vida, são as coisas, as frustrações, aqueles desejos que você tinha que foi frustrado, também fica dentro de você guardadinho ali. Então o ser humano é uma caixinha de surpresa, gente. Quando a gente abre e desvenda essa caixinha de surpresa, você começa a perceber que muitas vezes se sente tão enfraquecida as pessoas e elas não sabem o tamanho da força que elas têm. Elas não sabem o tamanho da força que elas carregam. Mas elas têm momentos na vida delas que elas não conseguem acordar isso. Elas não têm noção de nada. Elas se perdem durante a vida, né? E perdem também a direção. Porque quando você perde a direção das coisas, principalmente uma família, né? Quando você é mãe, é pai e se perde, e perde uma direção, você também não está conseguindo ajudar. Você também passa naquele momento a ter problemas por causa disso. Você acaba que aquilo passa a ser um grande problema na tua vida, que você não vai ajudar, você não vai ter força para ajudar, você não vai ter força para intermediar diante de Deus, você não vai ter força para trazer luz para essa pessoa, você não vai ter força para você ter equilíbrio, para saber lidar com certas situações que podem ser modificadas sim, que podem mudar sim. Enquanto a gente acredita na vida, porque a vida está acontecendo. Isso é a questão da fé, são os princípios, são as convicções que a gente tem que ter. As convicções do positivo, as convicções de que tudo pode mudar sim, tudo pode ser diferente sim. E por que não? Né? E por que não a gente transformar a nossa vida? Então uma criação de filho é sim uma herança espiritual também. A pessoa que está bem quando passa a ser mãe, passa a ser pai, a pessoa quando quer criar uma família, ela precisa ter uma identidade espiritual. Ela precisa buscar a espiritualidade sim. Ela precisa ter equilíbrio emocional sim. Ela precisa ter para passar isso. Essa luz precisa irradiar dentro de casa. Porque a educação pela educação todo mundo dá, né? Eu eduquei muito bem meus filhos, tá certo.
eu fiz tudo muito, muito certinho para todos eles e eu tô hoje pagando preço muito alto, eu dei de tudo e hoje eu poderia estar melhor e não tô, mas eu abri mão da minha vida e não tô recebendo o melhor deles. Sim, a gente sabe, pode ser que alguma coisa tenha sido errada ali, mas quando você tem uma leitura espiritual da vida, você não tem esses questionamentos, você não fica encucando a tua cabeça, né? Você não fica desacreditando da vida das pessoas. Porque é muito natural a criação de filhos pela educação ser diferente. Muitas vezes você passar certas situações porque você criou igual, ou você deu para um mais que precisou, para outro menos porque não precisava tanto assim. Um te tomou mais tempo, outro precisava mais um pouquinho, outro se afina mais com você, com a sua energia, né? O outro talvez menos um pouco, não se abre tanto. Isso é muito natural acontecer. Mas a gente não pode se culpar das coisas que dão errado na nossa vida. Se a gente não tem força para transformar, a gente precisa transformar o que dá errado. Porque o que dá errado na nossa vida não é questão que deu errado porque a gente fez algo errado e a resposta seria isso. Não. E isso seria, às vezes, uma forma que Deus está colocando para você, uma prova. E Deus está impondo para você que você mude a tua vida e transforme, para que você possa ajudar, para que você possa colaborar, para que você possa trazer para a fé. Né? Porque quando a gente está bem, a gente irradia luz. Quando a gente está bem, a gente consegue tocar o outro. A gente não pode tocar ninguém quando a gente está no nosso negativo. Quando você dá um bom dia para uma pessoa e você não está bem, esse bom dia pode soar bem negativo. Às vezes não soa positivo. Né? A pessoa pode se sentir até ofendida com um bom dia. E quando você está no teu positivo, as pessoas conseguem entender você. Né? Essas palavras que eu queria dizer, porque muitas vezes a missão de criar filhos também ela é espiritual. Né? E a gente, quando tem entendimento disso, a gente passa a entender uma série de coisas que a gente não compreende no momento que a gente passa a compreender depois. Porque toda ação tem uma reação. E às vezes no momento você não vai compreender. Para que isso não ocorra, você deve hoje ter uma compreensão espiritual das coisas, né? Para ter entendimento espiritual de tudo, né? Porque tudo na vida é espiritual, nós somos seres espirituais, nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos fazendo uma passagem nessa terra. E a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa mudar a nossa história, mudar a nossa vida, né? Quero agradecer o carinho de vocês. No segundo bloco eu vou estar atendendo vocês para quem quiser estar ligando para cá, 0 operadora 11 31710221, 0 operadora 11 3262 4490. Estou ao vivo na Rádio Mundial, né? E estou atendendo também pelo Facebook, a live do Facebook da Rádio Mundial, para quem quiser também tá entrando por lá, fazer sua perguntinha, né? E dizer meu telefone de contato para as consultas. Eu atendo ali no Metrô Saúde. É bem próximo, é uma quadra do metrô, né? Então, para quem quiser estar marcando a Zona Norte, Zona Leste, eu atendo. Zona Sul, eu atendo. As minhas consultas não são caras. É 0 operadora 11 98419 5090. É 0 operadora 11 98419 5090. E o pessoal do interior, ou o pessoal de outras cidades, né, do país, porque tem muitas cidades conectadas com a gente, a Bahia, né, Minas Gerais, muitas, o Sul, né, aí Porto Alegre, muita gente ouve e está antenada com a Rádio Mundial. Eu atendo por WhatsApp, é sobre depósito bancário, é 1 hora de consulta, dá para orientar bastante você. Você faz as perguntas que você quer sobre as coisas que estão acontecendo com você, né? E muitas situações na nossa vida são mistérios. E é tão bonito quando você consegue desvendar isso tudo. Você consegue perceber que não tá tão ruim assim. É muito mais fácil você mudar as coisas quando você consegue entender tudo que está acontecendo, ter entendimento. É isso aí. No próximo bloco eu tô voltando, já eu tô aqui com vocês. Na Mundial, Sagrado Falando de Axé, com o espiritualista sensitivo Anderson de Logum Edé. Olá, a gente quando fala de espiritualidade, fala de criar filhos, né?
com esse universo todo espiritual. Muita gente hoje, muita gente já viveu situações muito difíceis na vida, principalmente quando você cria filho só, né? E aí tem um divórcio, tem uma separação, ou mesmo é mãe solteira, e você fica se culpando o tempo todo. Gente, o governo pode até não ajudar tanto, né? Pela educação, pelas coisas, pode não te dar nenhum tipo de apoio. Mas existe a espiritualidade que você pode buscar e pode, dentro disso, se tornar uma pessoa muito forte, se tornar uma pessoa realmente com muita luz e que pode estar aí trazendo grandes vitórias, né, para tua vida e mesmo para tua criança, para o teu filho, para tua filha. A gente só precisa entender que nós precisamos da espiritualidade, nós não caminhamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. E essas eram as palavras que eu queria dizer a vocês, porque tem muita gente que fala, né? Às vezes fala, não, pai, mas eu tive tanta luta, eu criei meu filho sozinha, foi tanta dificuldade, ou se não teve desunião na família, teve muito, às vezes, conflito, muita contenda, né? E você viveu naquilo tudo, mas a gente precisa entender que somos seres espirituais e não estamos sozinhos, e nós estamos aqui por uma missão nessa terra. E a gente precisa entender essa missão. Como eu digo e repito, desvendar esses mistérios nos ajuda muito. E a gente passa a entender tanta coisa, a gente passa a ter tantas explicações da nossa própria vida. Compreender, essa compreensão que a gente precisa ter para que a gente possa dar o nosso melhor e receber o melhor das pessoas, né? É isso aí. Já tem gente na linha, meu filho? Alô? Oi, pai Anderson. Oi. Meu nome é Karen Cristina Parinos, 9/6/82. Certo. Eu gostaria de saber o seguinte. Hoje eu moro com os meus pais, eu e o meu filho. E eu estou pensando em morar sozinha, eu e o meu filho. Eu gostaria de saber se vai dar certo. Você precisa também cuidar de você um pouquinho mais, porque você tem vontade, mas você tem uma coisa que você carrega com você, que é uma insegurança tão grande dentro do teu coração, que você tem, às vezes você fica enfraquecida só de pensar em tomar decisões na sua vida. Você se enfraquece muito. Não pode, meu filho, porque pra você, caminho você tem de sair, caminho você tem de ter, isso tá no teu destino já, essa saída. Isso já tá no teu caminho. Mas você precisa estar forte, estar firme. Não deixar de se cuidar. Pra não ter momentos difíceis com você mesma. Porque você teve problemas muito sérios emocionais na tua vida. Entendeu? Verdade. E isso abalou você tanto que te trouxe muita coisa que você às vezes tem medo, você fica insegura, você fica às vezes sem força, você perde a força e não pode. Para você tomar uma decisão dessa, você precisa se preparar com as ferramentas da fé, ter certeza da tua vitória e caminhar firme. Viu? Tá. Porque eu acho que já tá na hora de eu sair da casa da minha mãe. Tá na hora e tem caminho. Tem caminho sim. Mas você é uma menina sofrida, se cuida e não deixa se enfraquecer fácil, não. Ai, mas eu não vou deixar mesmo. Mas minha decisão já está tomada. É isso aí. Tá na hora então, mesmo. Então tá bom. Tem alguma coisa pra mim fazer pra mim? Toma os banzinhos, minha filha. Pega um manjericão, um alecrim. Manjericão, alecrim e arruda. 3 galinhos de arruda. Faz um banho. Toma banho da cabeça aos pés. Tá. Viu? Então tá bom. Muito obrigada, pai Anderson. Nada, minha filha. Oxalá te abençoe. Alô? Alô, pai Anderson, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Eu sou Lucimara, pai Anderson. Certo. Lucimara do quê? É Lucimara Geralda de Souza. É data do seu nascimento. É 15/1/76. O que você queria saber, minha filha? É a respeito de emprego, pai Anderson. As coisas estão tão difíceis para mim. Por mais que eu procure, eu corro atrás, eu não desanimo. Mas não tá dando em nada essas entrevistas que eu tô fazendo. Eu faço bastante entrevista, eu corro atrás. Eu tô ficando muito desesperada. Essa é a palavra. Mas o Ossá pegou o teu pé. Você tá com probleminha com o Ossá. O 9.
Ossá caminho de Yansan. Ossá, você tem que trabalhar o Ossá para trazer ele pro positivo. O Ossá não pode ficar negativo na tua vida, porque senão essa luta vai ser constante na tua vida, de você buscar e não conseguir encontrar a porta. Porque Yansan é uma guerreira, ela briga muito pela vida. Ela sempre brigou muito. Então você precisa tirar esse negativo de você ser uma guerreira de prova. Porque não é de agora que você passa a prova não, minha filha. Você já passa a prova há bom tempo. É verdade. Então o que você vai fazer? Você vai tomar um banho. É um banhozinho um pouco mais forte, mas você toma, pelo menos uma vez por semana você toma. Sim. Você vai pegar guiné. Guiné. É uma folhazinha meio difícil de achar, mas você vai achar. Eu acho sim. É alecrim e manjericão. Certo. Você mistura o guiné, o alecrim e o manjericão, prepara um banho e toma da cabeça aos pés. Certo. Para poder descarregar esse odor, esse negativo que tá aí. Tem que descarregar ele. Porque quando você descarregar, ele vai ficar... não é que ele vai positivar da hora para outra, mas você já vai ficar melhor, você vai se sentir melhor. E as coisas vão começar a melhorar. Sim. Entendeu? Não tá longe de você arrumar, não. Não tá longe de você tá trabalhando, não. É porque o odor estando negativo, você não tem resposta daquilo que você faz. É verdade. Você fica sem resposta. E você tá com o emocional muito abalado, então tem que descarregar isso. É verdade mesmo. Viu? Tá bom. Mas faz isso o mais rápido muito. possível, que você vai sentir uma diferença. Depois você me fala. Tá bom, falo sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nada. Pessoal que tá na live, eu vou atender agora. Débora Schoman. Ela tem um filho que nasceu em 28/10/91. E ele é psicótico. E ela pergunta o que ela faz, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse menino é realmente um verdadeiro resgate na tua vida, porque esse menino tem um gênio muito forte, muito mesmo. E ele é muito quente. Então é difícil você chegar para convencer ele de que ele tenha que fazer alguma coisa, de que ele tenha que dar um caminho para ele. Vai ser difícil. O caminho que eu vejo para você aqui no jogo é você buscar através de você estar bem, de você melhorar você, que você está esgotada, você está muito cansada, para você poder interceder, buscar a religião para intercessão, né? A gente consegue. Por isso que eu falo, quando a mãe tá bem, o pai tá bem, vai dentro da nossa religião, que é a Umbanda ou mesmo Candomblé, em 2 minutos a gente consegue intercessão. A gente consegue resolver o problema. Por que a gente consegue? Muita gente só... Por isso que eu falo, as pessoas viam a religião só com a maldade. Eles pregam só uma maldade. Mas o bem que essa religião faz, ninguém fala. Eu fico muito revoltado com isso. Me dá uma revolta muito grande. Porque quando eu tinha o Sagrado na televisão, eu tinha na TV aberta comunitária de São Paulo, as pessoas iam pra televisão contar os milagres que o orixá fazia na vida delas. Os milagres que elas recebiam. E a gente precisa falar realmente esses milagres. Porque tinha situações assim que a mãe levantava até o filho de certas situações que eu vou te contar. Eram situações que já não tinha mais jeito de voltar atrás. E a mãe consegue fazer isso através da força da energia do orixá, a força da energia do Exu, que a gente pede a intercessão para ele, né? Porque Exu veio para trabalhar pro bem, não veio pro mal. Exu é o juiz, ele quer nos ajudar. E a gente precisa da religião. Você tem que trabalhar através da intercessão. Porque é um karma, é uma prova? É difícil demais? Está com você aí perto? Tá. Então você vai ter que trabalhar isso. Porque parte disso também é espiritual. Não é só o psicótico que está escrito aqui, que é uma doença. Não, tem muita coisa espiritual aí também. E quando a gente começa a aliviar o nosso peso, aliviar o nosso karma, trabalhar a nossa natureza, a nossa espiritualidade, a gente começa a melhorar muita coisa perto de nós. Então começa a se atentar a isso, viu? Porque eu tô vendo o seguinte, é um problema que aparentemente não tem solução, mas tem muita. E só você, porque saiu de dentro de você, pode resolver isso. Viu?
Essas são as minhas palavras para você. Luciana Oliveira, 25/7/72. Ela gostaria de saber sobre a saúde. Não, sobre a saúde e o amor da minha vida. Não, sobre saúde, né, minha filha? Porque para fazer um jogo completo aqui não dá na Rádio Mundial. Vou ver a sua saúde. Fica sempre de olho na sua parte baixa, minha filha. Não vejo doença, mas eu acho que você deve sempre ficar de olho. Parte urinária, parte ginecológica, parte circulatória, fica sempre de olho. Não vejo que é doença, vejo que você tem tendência a ter aí coisas que podem te incomodar, né? Que o Oxeturá tá caindo no teu jogo, o Oxum fala muito dessa parte. Eu não vejo você, eu vejo que você vai melhorar, vai ficar melhor, tá lá afiando o jogo. Procura só se resolver com a espiritualidade também. Procura ficar melhor através de banhos, através de certos cuidados que você tem que tomar com você. Porque também não adianta a gente sempre achar que tá bem, a gente só procurar a espiritualidade quando a gente tá com problema. Não pode. Aí tem que manter o negócio. O negócio é uma manutenção que a gente tem que estar fazendo sempre, né? A espiritualidade não é uma situação que você só pede socorro. Apesar das pessoas procurarem muito, né, uma casa de orixá, quando elas estão é como se fosse uma UTI. Elas estão assim assoberbadas de problema. Porque quando a pessoa está muito bem, quase não procura, nem se lembra da espiritualidade. Ou quando a pessoa tá no momento, numa fase boa da vida, não procura. Procura quando tá numa situação muito complicada, que aí quer pedir socorro. E o socorro, todo dia tem pedido de socorro na casa de santo. Todo dia tem pedido de socorro. Não é um só, são muitos. Mas as pessoas, elas não se lembram de começar, de ter uma vida na espiritualidade. De ter um fundamento com a espiritualidade. Porque é isso que é o segredo. Esse é o segredo. Porque a gente, mesmo o sacerdote, ele não faz milagre na hora que a pessoa está precisando, não. A gente faz aquilo que a gente pode fazer para a pessoa ficar bem. Muitas delas ficam. Outras, depende muito do que elas tiveram na vida, durante toda uma vida, de merecimento. Porque independe do sacerdote pedir, fazer a intercessão através do orixá, para que a pessoa fique bem. A gente também precisa merecer. Então, para merecer, a gente precisa plantar uma semente para colher frutos. É isso que a gente fala aqui sempre, né? É isso aí. Não vejo problema de saúde não, mas vejo que você precisa cuidar espiritualmente. É Kaique Silva Gomes, também está no... Eu queria que vocês compartilhassem, né, a nossa live, dessem os likes de vocês, que é importante, porque isso é um trabalho que a gente não faz sozinho. A gente precisa de você que está do outro lado, que está conectado aqui com a Rádio Mundial, para estar fazendo, para divulgar o nosso trabalho aqui, que também é importante para nós, né? Porque outras pessoas são tocadas, outras pessoas estão vendo, isso é importante. Kaique Silva Gomes, 27/9/1992. Gostaria de saber sobre o meu lado espiritual, porque tem algumas coisas que não estão dando certo. Você está precisando tomar obrigação. A sua cabeça está muito fraca. O Oxum está caindo no teu jogo. Eu acho que você deve ter carrego dela também. Você pode não ser diretamente dela, mas tem carrego com ela, com a parte emocional. E ela caiu 2 vezes aqui no jogo. Então você precisa cuidar de você um pouquinho. Porque a tua cabeça está muito fraca. Você enfraqueceu muito. Você absorve muitas coisas perto de você. Você é muito emocional com tudo. E isso é um perigo, porque a gente, quando é muito emocional com as coisas, a gente acaba absorvendo as coisas negativas pra gente. E chega uma hora que a gente precisa se cuidar, a gente precisa de uma renovação, a gente precisa tomar um axé, tomar uma força. Então o que eu vejo aqui é que você enfraqueceu muito, mas você é um menino do ouro. Você é um menino do ouro. Tem muita coisa boa pra você na tua vida.
Mas você precisa se cuidar, porque se você não se cuida, você fica absorvendo só o negativo das coisas. Chega uma hora que você vai ter que cuidar, né? Então, a Oxum cai no jogo e fala do seu emocional, fala do seu enfraquecimento. Você precisa se cuidar. Exu tá dando caminho para você se cuidar e se cuida, porque você tem como se cuidar. É isso aí, né? Para as coisas melhorarem para você, tem muita coisa. Você tem uma mão muito boa para as coisas. A mão é do ouro. Diego Silva, 20 de março de 84. Quer saber sobre a saúde. Saúde, Claudino. Sobre a saúde. Sobre a saúde dele mesmo, né, Diego? É isso, sobre a saúde dele mesmo. Não, no meu jogo até tem um probleminha aí. Não é nada sério, não é nada que venha tirar a tua vida, não é nada que venha tirar problema que venha te trazer problemas com a sua saúde, de você ser levado embora, meu filho, de morte. Não tem, não vejo. O que eu vejo aqui é que você precisa se policiar um pouquinho mais e cuidar um pouquinho mais de você, que você está precisando de cuidado. Você precisa de cuidado. Você também, às vezes, você mesmo não cuida um pouco mais de você. Precisa de certos cuidados. Olhar mais atento à tua saúde. Isso não significa que eu vejo uma doença que o orixá não mostra nenhum tipo de doença que possa levar a tua vida. Mas mostra que você precisa cuidar um pouco mais de você. E cuidar seria cuidar até da tua saúde mesmo. Viu? É isso aí. Tem gente na linha? Alô? Oi, pai Anderson. Nossa, o senhor é maravilhoso. Obrigado, minha filha. O meu nome é Sandra Fernandes da Cruz. A minha data é 2/11 de 1970. O que você queria saber? Eu estou muito sem vontade de tudo, eu estou muito cansada, eu estou sem um trabalho formal na minha vida, fui demitida já tem quase um ano. Eu gostaria muito de voltar para essa empresa ainda, porém, fui por 2 vezes, eles tentaram me chamar e parece que foi bloqueado, assim. Mas eu estou muito chateada, muito triste em todos os aspectos da minha vida. Estou com vontade de chutar tudo e virar uma pessoa sem identidade, sabe? Não pode, não pode. O que acontece com você absorveu um negativo lá atrás. Esse negativo que você absorveu foi coisa que você pegou de uma pessoa muito difícil, muito complicada. Essa pessoa passou isso para você e você pegou. É como se tivesse algo ainda aí que tivesse travando tuas coisas. A gente, quando passa situações complicadas, por isso que é importante a espiritualidade, é o que eu falo aqui. A gente, por exemplo, a gente sai de um emprego. Se a gente não souber por que a gente saiu, não dá uma leitura por que a gente saiu do emprego, a gente pode carregar um negativo tão forte do emprego que depois a gente não arruma outro. Porque a gente absorve coisas ruins. A gente absorve situações negativas, né? O ser humano é energia. E a energia pode se comprometer com coisas negativas. E aí você quer arrumar uma outra porta e parece que por causa de uma coisa que está errada na tua energia, não abre nada. Você precisa se cuidar que você está com a cabeça fraca. Preste bem atenção. A sua cabeça enfraqueceu muito, meu filho. Então faz assim. Pega um banho, toma um banho de descarrego. Não fique pensando besteira, se entregando não, porque você não vai ter essa proeza de estar se entregando, porque você precisa estar bem. Você tem algo que te segura para ficar bem. São momentos que você tem de quedas. E essas quedas que você tem, é esse negativo que entra. Né? E o negativo é assim, ele vai botando na tua cabeça que nada vale a pena, que você não vai conseguir nada, deixa você com a autoestima baixa. E aí você vai preenchendo o negativo, porque a cabeça está muito fraca, você vai preenchendo a mente só com coisas negativas.
precisa ter uma força aí maior para você reagir. Comece com pelo menos banho de descarrego. Toma um banho para não tirar o seu encanto de manjericão, alecrim e arruda. Da cabeça aos pés. Começa com esse banho que você vai ver que já vai aliviar isso aí. E não tá longe de você arrumar um trabalho não, viu? Não tá longe de você arrumar coisa boa não. Será que eu volto para a mesma empresa? Tem caminho para voltar sim. Tem alguma coisa que estava impedindo, tem um negativo que estava impedindo de você voltar. Sim. Mas tem caminho para você voltar para a mesma empresa sim. Você Amém. só precisa se cuidar um pouquinho. Tira seu time de campo e se cuida. Sim, tá bem, Pai Anderson. Eu adoro o senhor, essa música é maravilhosa. Obrigado, minha filha. Muito obrigado pelo carinho. Muito axé pro senhor. Axé, minha filha. Alô. Oi, boa tarde, Pai Anderson. Boa tarde, minha filha. Boa tarde. Pai Anderson, eu preciso fazer uma pergunta para minha filha. Certo. Tatiana Talaca Harder, 1 de setembro de 86. Sim. Ela precisa mudar de emprego. Onde ela está não está legal. No entanto, ela manda currículo e ninguém responde. Não, fala pra ela esperar mais um pouquinho que vai chamar. Fala pra ela esperar só mais um pouquinho. Tá ok. Vai ser chamada assim, eu garanto. Obrigada. Nada. Uma boa tarde. Boa tarde, minha filha. Tchau. É por isso que eu acho importante o sagrado, né? Essa magia. E vocês veem que muitas mães ligam pra cá perguntando dos filhos, preocupadas, né? É por isso que eu digo, é tão bom você estar conectado com a espiritualidade. É tão bom você desvendar mistérios na sua vida. Por isso que eu me coloco à disposição sempre com o jogo, né? Minhas consultas não são caras, as pessoas têm medo de marcar uma consulta com o Pai Anderson. Não são caras, não. Você pode fazer marcar uma consulta que você vai te desvendar tantas coisas na sua vida. E você vai ver e perceber que não está tão difícil assim. E se você se cuida, ainda melhora mais ainda, né? Então, meu telefone de contato é 0 operadora 11 9 8419 5090. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo no metrô Saúde aqui em São Paulo, que é uma quadra do metrô. E também atendo Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Tem muita gente até do interior de São Paulo que vem até nós, né? E atendo por WhatsApp o pessoal que está também não podendo vir para cá e quer uma consulta por WhatsApp. É sobre depósito bancário, minhas consultas não são caras. Quero dizer a vocês que eu tenho muito carinho por esse trabalho que a gente tem feito aqui na Rádio Mundial, que é importante tocar teu coração, importante dizer que você precisa acreditar na vida, né? E acreditando na vida você tem esperanças, você tem convicções, você tem fé, você tem uma coisa... É ter algo dentro de você que você não consegue entender, mas que te deixa feliz, que te realiza. Isso é a nossa fé, né? É ter aquela sensação de alegria, aquela sensação de vitória, que você não sabe nem o porquê que você tem essa sensação, mas essa sensação tá caminhando junto com você. É isso que a gente busca. E nosso trabalho faz isso, né? Ele te traz essa sensação. Quero dizer que dia 31, que é sábado, no dia 31, sem ser esse sábado, o outro, eu vou estar tocando na minha casa uma gira de Exu, né? Pra quem quiser estar entrando no meu WhatsApp, deixando aí o nome pra estar indo, né? Eu já tô divulgando 2 semanas antes, porque as pessoas gostam muito e sempre pede pra divulgar, né? Então, é às 19 horas, no sábado, não termina tarde, às 22. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Pode estar entrando no meu WhatsApp, deixando aí o nome completo. Eu quero pedir desculpa porque eu não pude atender todos da live, né? Da live do Facebook. A gente não consegue atender todo mundo, mas a gente tenta sempre fazer o nosso melhor e fazer aquilo que a gente pode, né? Mas uma hora você vai conseguir, eu tenho certeza e tenho fé. E quero deixar aqui um grande abraço para vocês, um grande axé para vocês, né? E sábado estarei aqui de volta na Rádio Mundial ao vivo às 3 horas da tarde. Motumbá, Motumbaxé.